Wellington Barros tem informação. Pois não, Barros? A proposta para alterar a faixa de isenção do imposto de renda, que já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados, recebeu críticas de representantes do setor produtivo e de tributaristas hoje, quando se manifestaram contra as mudanças sugeridas no Senado. Renan Calheiros, do MDB de Alagoas... Renan Calheiros. Ô, Barros, melhora a qualidade dos nomes aí que você está trazendo hoje, filho. Os caras estão no noticiário, cara. Hã? Não tem o que fazer. Por Aécio Neves, Beto Richa, Eles Marconi resolveram Perillo, aparecer, Renan Calheiros. Abriram a porta da onde, meu Deus do céu? Hã? Pois é, eles resolveram aparecer. Você está falando de Renan Calheiros, Barros? Renan Calheiros. Ele é relator e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Omar Aziz, aí Otto Alencar. E agora... Renan Calheiros. Meu Deus do céu, isso dá Azim, caminhão de Sorrisal. Pois é. Ele revelou, Pitolli, que pretende modificar o texto, especialmente os trechos sobre tributação de lucros e dividendos, o que pode obrigar nova análise pelos deputados. A versão aprovada na Câmara beneficia quem recebe até R$5.000 por mês, além de criar alíquota para rendimentos superiores a R$50.000 mensais, incidindo sobre lucros e dividendos, o que pode reduzir a arrecadação federal em 26 bilhões de reais ao ano. Para compensar esse impacto, a proposta inclui alíquotas de até 10% para quem recebe pelo menos R$1.200.000 por ano. Abro aspas. Há pontos que precisam ser debatidos. Em relação aos dividendos, há uma regra que considera uma pegadinha. Os dividendos apurados até dezembro de 2025 poderão ser recebidos com isenção até 2028, o que cria duas tributações diferentes no mesmo período. Fecho aspas ao que disse Renan Calheiro. Ele cogita separar pontos polêmicos do projeto, o que pode atrasar a entrada em vigor em novas faixas de isenção e contrariar acordos pré-estabelecidos entre governo e deputados. Segundo ele, o texto aprovado já foi resultado de uma longa negociação e que reabrir o debate agora traria incertezas e poderia adiar a entrada em vigor de novas faixas de isenção. Agora é uma questão, Pitolli, que é uma queda de braço um pouco também do Renan Calheiros, né? Que ele é bonzinho, está tentando rever o texto. Ele está tentando uma queda de braço com o governo, que tem uma condição específica em Alagoas, uma questão política, e ele atrasando essa votação do imposto de renda poderia prejudicar a agenda política de Lula para o ano que vem. Imagine, tratando-se de Renan Calheiros, mais uma vez, a negociação por trás disso. É isso que a leitura tem que ser, desculpa, não é... Pô, será que... A gente está tratando de Renan Calheiros, beleza? Ok. Imagine o Renan Calheiros olhando para um projeto de isenção do imposto de renda que vai favorecer Lula nas eleições do ano que vem. Que isso é eleitoreiro. Isso é eleitoreiro. Imagina Renan Calheiros, como é que está negociando isso? Existe a máxima do gerar dificuldade para vender facilidade. A gente está vendo, por exemplo, a questão da exploração do petróleo na faixa equatorial, lá no Amapá, que vem o IBAMA e coloca uma série de restrições, e a gente já sabe o motivo. Quanto custa esse não? A pergunta é essa. Quanto custa esse não? Não pode explorar, não vou aprovar, isso não passa. Eu estou tratando de Renan Calheiros, amigo. Hã? Alguma dúvida que tem uma segunda intenção nisso tudo? Alguma dúvida que tem uma segunda intenção nisso tudo? Agora, volto ao ponto da questão da correção da tabela. Ou a gente moraliza a correção da tabela do imposto de renda no Brasil, ou a gente moraliza. Não tem outro caminho. Só para você ter uma ideia, já te contei isso aqui. Um amigo querido, ele era do alto escalão do Ministério da Economia de Paulo Guedes, ali junto de Paulo Guedes, de Adolfo Saxida, estava ali esse meu amigo, vou guardar o nome, acho que é importante, né? Esse cidadão me disse o seguinte: Pitolli, essa história da isenção do imposto de renda até R$5.000 já estava pronta no governo Bolsonaro, pronta para ser aprovada. Havia uma compensação a partir de uma proporcionalidade para quem ganhava mais de 5 mil. Então, por exemplo, até 5 mil isenção, até 6 mil tal desconto, enfim, criaram uma escala, né, um escalonamento para compensação, para que não houvesse nenhuma perda para os cofres públicos. Não vai ter, ninguém vai perder.
Ninguém vai perder. E a gente garante isenção. O que aconteceu, como sabiam que era uma medida, né, que poderia trazer votos para o presidente Bolsonaro, não conseguiram andar com esse projeto dentro do Ministério da Economia. Tamanho aparelhamento dessa estrutura estatal, do Estado, do Ministério. Legal. Então Bolsonaro não Bolsonaro poderia ter feito isso, porque também foi uma promessa de campanha do presidente Bolsonaro, e Bolsonaro não conseguiu avançar com isso. Bolsonaro não conseguiu fazer com que isso andasse. Repito, porque traria dividendos, benefícios para a eleição de Bolsonaro. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Agora acontece com Lula, que prometeu a mesma coisa que Bolsonaro prometeu. Durante a campanha, Lula disse que ia isentar 5 mil. Por que deixar para o último ano? Porque isso entra em vigor a partir do ano que vem. Se tudo der certo, diante das negociações agora colocadas na mesa por Renan Calheiros. Por que para o último ano? Porque se você implantasse uma medida como essa, no primeiro ano de governo, ela teria um impacto muito menor em função da memória do povo brasileiro, ela teria impacto muito menor no último ano para a eleição. PT já está com a campanha publicitária pronta. O PT já está com a campanha publicitária pronta para dizer para o ano que vem que os salvadores da pátria chegaram e agora você está isento do imposto de renda. Bolsonaro tentou o mesmo e não conseguiu. Agora, moralizar nessa questão da correção da tabela significa o seguinte: ou a gente transforma isso numa lei que vai dizer que um gatilho, pode ser IGPM, pode ser o que for, inflação, não sei o que é. Não sou eu que vou dizer. Mas tem que ter uma indexação e vai falar assim, ó, todo ano acontecerá uma correção da tabela do imposto de renda a partir do segundo índice, indexado. O gatilho é tal índice. E acabou. Isso é uma questão de Ministério da Economia, Ministério da Fazenda e ponto final. Enquanto isso estiver na mão de parlamentar, Renan Calheiros, relator, meu. Ah, meu Deus do céu. Como é que eu vou levar isso a sério? Renan Calheiros, relator. Como é que eu vou levar isso a sério? Isso é ou não é uma negociação? Tá ou não está na mesa a negociação com relação a voto, com relação a emenda, com relação a carguinho, com relação a deputados que vão receber o apoio desse e daquele? É claro que está. Agora, se isso virar lei no Brasil, acaba essa baixaria. Para não usar outro nome. Acaba essa baixaria. Todo ano tem correção da tabela. Está indexado a esse índice, ponto final. Acabou. Agora, a gente está discutindo. Bogão, bom dia, seja bem-vindo. Renan Calheiros, relator da questão que vai isentar o brasileiro que ganha até 5 mil reais do imposto de renda. Tem jogo ou não tem? Esse não custa quanto, Borgo? Quanto custa o show? Bom dia, Bogão. Bom dia, Vitória. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que nos acompanham. Renan Calheiros. Vitória, eu lembro 2019, eu fui secretário de administração regional aqui no município de Bauru, que cuidava da zeladoria da cidade. Eu tinha uma empresa que oferecia um aplicativo de celular para a população denunciar terreno sujo, enfim, parte de limpeza da cidade. A empresa ofereceu à época ao município de Bauru por R$700 mil e mais 130 mil por mês. Se eu não me engano, acho que são esses os valores. Eu juntei com os funcionários da tecnologia da informação do município, o aplicativo foi feito de graça. Qual que era a ideia? A ideia era que o cidadão entrasse em contato direto com a prefeitura, lá por georreferenciamento, com uma foto, e ele fizesse o pedido e já fizesse a denúncia. O que aconteceu, Pitoli? Um serviço desse dando certo, tiraria ali a intermediação de um vereador, né? Porque não precisa, o trabalho do vereador não é isso. Não é ficar correndo atrás de terreno para capinar, buraco para tapar, não é isso que o vereador faz. Então, esse serviço dando certo, o cidadão teria acesso direto ao município. Só que aí tiraria os vereadores e alguns, à época, né, em 2019, que trabalhavam em cima disso, ficaram bravos comigo. O que aconteceu? Pediram a minha cabeça para o prefeito, né? Eu acabei saindo da SEAR.
Por que eu estou dizendo isso? Porque tem políticos que vivem de migalhas, tá? Vive no caso de um vereador, de correr atrás de um terreno para capinar, de um buraco ali para fazer um tapa-buraco. No caso de deputados, tem deputados que vivem atrás de emendas, muitos ali, inclusive, na rachadinha, né, indicando uma emenda para pegar uma grana por fora, e outros desses projetos demagógicos, né? Ah, vai ter uma isenção do imposto de renda. Não tem isenção nenhuma. Tira de um lado, o Brasil está quebrado. Dando uma isenção até 5 mil, vai tirar de algum lugar. Da onde? De imposto, né? Porque não tem uma maquininha ali para ficar jogando dinheiro para cima, não tem mágica. Então tira de um lado, acaba sobrando do outro. No que você disse dessa correção automática da isenção do imposto de renda, deveria se basear pela inflação. No que o dinheiro perdeu o valor, quanto que foi a inflação real, né? A inflação real, na ponta do mercado ali do lápis. Ah, o salário do cidadão se deteriorou em 10%, 15%, automaticamente tem um aumento na tabela do imposto de renda de 10%, 15%. Mas por que eles não fazem isso? Porque perde a oportunidade de fazer ali uma graça, de enrolar o eleitor. Não é à toa, né, que o PT, quando o Lula certa vez disse que o eleitor passa ali de 5 mil, 6 mil reais, eu não lembro o valor que ele disse exato, né, mas era nessa faixa, que ele deixava de votar no PT. Ué, é óbvio, porque a grande massa de eleitores do PT estão naqueles centros onde tem mais pessoas dependendo de benefícios assistenciais do que com carteira registrada. Isso é fato, isso é dado. É só pegar ali no mapa aonde que o PT domina, é onde mais tem gente precisando de bolsa auxílio, bolsa não sei o quê, bolsa família, bolsa... Esse é o trabalho, né, da esquerda, dos governos demagógicos, e não é à toa que o Brasil está nessa situação lastimável, né? Um país com tanta riqueza, tanto dinheiro, tantas situações favoráveis. Tantos Renans Calheiros. E tantos Renans Calheiros, né? E lembrando que a população acaba votando, né, nessas pessoas. Por quê? Porque grande parte ali está correndo atrás de um prato de comida que não sabe o que vai ter para almoçar ou para jantar para dar para o seu filho. Então esses oportunistas, esses bandidos, eles trabalham nisso aí, né? Eles não querem tirar o povo da pobreza. Eles querem deixar... Veja o Brasil. Como eu disse, com tanta riqueza, ao invés de pegar a riqueza que tem, né, em determinada parte do país e tentar igualar pela riqueza, não. Como é que eles fazem? Eles tentam destruir o país e deixar ali na necessidade dos programas emergenciais no Brasil inteiro. Porque quanto mais necessitado, mais desespero a pessoa tem para correr atrás desses benefícios que eles fazem.